Bom dia, telespectador amigo. Aqui estamos novamente com o programa Espírita Caminho de Luz, procurando levar a você a nossa mensagem de amor. E nós vamos iniciar o nosso programa de hoje com uma mensagem sobre os gansos. Quando você vê gansos voando em forma de V, você pode ficar curioso quanto às razões pelas quais eles podem escolher voar desta forma. A seguir, algumas das descobertas feitas pelos cientistas. Primeiro fato: à medida em que cada ave bate suas asas, ela cria uma sustentação para a ave seguinte. Voando em formação de V, o grupo inteiro consegue voar pelo menos 71% a mais do que se cada ave voasse isoladamente. Verdade, pessoas que compartilham uma direção comum e um senso de amizade, de equipe, chegam ao seu destino mais depressa e facilmente porque elas se apoiam na confiança das outras. Segundo fato: sempre que um ganso sai fora de formação, ele repentinamente sente a resistência e o arrasto de tentar voar só, e rapidamente retorna à formação para tirar vantagem do poder de sustentação da ave que está na frente. Verdade, existe força, poder e segurança em um grupo quando buscando a mesma direção com pessoas que partilham, ou melhor, que compartilham um objetivo comum. Terceiro fato: quando o ganso líder se cansa, ele reveza indo para a traseira do V, enquanto um outro ganso assume a ponta. Verdade, vantajoso revezamento quando se necessita fazer um trabalho árduo. Quarto fato: os gansos de trás grasnam para encorajar os gansos da frente a manterem o ritmo e a velocidade. Verdade, todos nós necessitamos ser reforçados com o apoio e o encorajamento dos outros. Quinto fato: quando um ganso adoece ou se fere e deixa o grupo, dois outros gansos saem da formação e o seguem para ajudar e proteger. Eles o acompanham até a solução do problema e então reiniciam a jornada até encontrar o seu grupo original. Verdade final: precisamos ser solidários, integrados, fraternos, porque a união faz a força. Telespectador amigo, quando todos nós nos unirmos, de mãos dadas, para enfrentar todos os problemas do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, da nossa família, dos nossos amigos, todos nós seremos beneficiados. Está aí a natureza nos dando exemplo. Nós temos no livro Almas em Desfile, psicografado pelo nosso Chico, uma mensagem sobre o sofrimento alheio. Então ela nos conta que um senhor, era 8 horas da manhã, ele estava em um ônibus, caminhando pela cidade, e ele não olhava nem para os lados, ele não pensava em nada que estava acontecendo à sua volta. O seu único pensamento era a mágoa, o sofrimento, a humilhação que ele sentira, pois durante 11 anos ele esperara ser promovido a chefe na empresa onde ele trabalhava há mais de 20 anos, dando o melhor de si, oferecendo tudo para aquela empresa. E de repente, ele se viu, naquele momento em que ele esperava a promoção,
Ele se viu colocado em segundo plano para um outro que não fazia quase nada na empresa. Era uma pessoa bem apagada, bem indiferente aos problemas da empresa. Ele se tornara chefe. E ele logo escreveu uma carta bem grosseira, bem bruta, e mandou para aquele chefe, dizendo que ele iria trabalhar para fazer uma CPI ali naquela empresa e ver o motivo por que ele tinha sido promovido. E aquele chefe mandou chamá-lo para conversar com ele. E ele ia naquele ônibus pensando somente nisso, em tudo que ele havia sido injustiçado. E o que ele iria falar para aquele chefe, ele ia acabar com aquele chefe. Quando, de repente, num entrosamento ali da rua, o ônibus dá uma parada muito forte e uma senhora míope que estava lendo um livro na frente, ela levanta o livro tentando assim se amparar do choque do ônibus e ele consegue ler uma frase grande que estava no livro. Paciência. O sofrimento dos outros, ou seja, o sofrimento alheio, é que faz nós encontrarmos a verdadeira felicidade. Aquela frase o chocou. Ele já começou a pensar depois que ele leu aquela frase. De repente, com a parada do ônibus, entra um senhor bastante forte, bastante gordo, embora estivesse fazendo muito frio. Ele estava naquela dificuldade para entrar devido àquele corpo muito forte e limpava o suor do rosto e assentou-se ao lado dele e disse: "Ê, vida penosa!" E um outro olhou para ele assim com uma carinha boa e olharam para o lado de fora e viram então na porta de um hospital uma fila de pacientes esperando para ser atendido. E aquele outro olhou para esse senhor gordo e disse: "Ah, vida boa de médico, olha lá, ó. O povo traz a sopa na mão, só se der o tanto de dinheiro que esse aí deve ganhar." E ele calado, ouvindo aquilo. Nisso, um senhor que estava sentado do outro lado disse: "Não, você está enganado, vida de médico não é boa, eu sou médico, eu que o diga. Olha, a gente passa a viver o sofrimento de cada paciente, nós vivemos de emoção, sofremos junto com eles, sofremos as dores deles. Eu, por exemplo, estou saindo de uma agora, que olha lá, vou precisar de muita força do alto para me recuperar. Minha mãe adquiriu um câncer, eu tenho adoração por ela. Lutei e fiz tudo e não pude fazer nada pela minha mãe. Mesmo eu sendo médico, a única coisa que eu podia fazer era dar para ela comprimidos para a dor, era analgésico e nada mais. É muito triste a vida do médico, não se enganem." Aí o homem falou: "Ah, então eu já sei qual que é a vida boa do caixeiro viajante. Já imaginou tanto que eles viajam e vê coisas novas, diferentes?" E um outro olhou para trás e disse: "Não, você se engana. Eu sou o caixeiro viajante. A vida é triste. Olha que eu tenho viajado, eu não tenho tempo de ficar com a minha esposa, com a minha família, de me divertir, de nada. É só viajar. E estou sofrendo agora, sabe por quê? Uns mal pagadores aí jogaram a culpa em cima de mim. Eu estou devendo 400 mil reais sem ter nada com o problema. Essa é a vida de um caixeiro viajante." E ele ficou ouvindo aquilo tudo. De repente o ônibus para e entra uma senhora carregando uma criancinha muito aflita, a criança com os olhos vedados e em torno dos olhos manchas de sangue. Ele lembrou-se de seus filhos, olhou para aquela senhora e disse: "O que foi com a criança?", querendo consolá-la. E ela disse: "Ele perdeu os olhos numa explosão de uma bomba e eu estou levando-o para o médico para fazer os curativos." Ele começou a pensar: gente, que problema que eu tenho. Meus filhos são tão bons, eu estou empregado, eu estou tão bem. Nisso chegou na empresa. Quando o chefe o recebeu todo irritado com a carta que ele havia mandado,
Ele disse para o chefe: eu vim aqui com o chamado do senhor, mas principalmente hoje eu viria para pedir desculpa ao senhor, me perdoe. Aquela carta foi feita uma hora impensada, eu não queria dizer aquilo nada, eu estou muito satisfeito com o meu trabalho, me perdoe. O chefe foi, tranquilizou, viu que o problema já tinha passado, para ele era muito melhor, e disse: olha, você não pode se esquecer que esse cargo aqui é um cargo político, e eu fui colocado aqui. Que culpa eu tenho? Ele disse: não, o senhor não tem culpa nenhuma, e eu estou muito satisfeito onde eu estou. Esqueça de mim, não precisa... Não, eu vou ver o que eu posso fazer por você. Não, mas o senhor esqueça, eu estou bem demais. Despediu-se. No outro dia, o chefe chegou na empresa e disse: parece lá que eu tenho notícias boas para você. E ele pensava: notícia boa eu estar empregado. Telespectador amigo, como os gansos nos mostraram, é nos unindo na nossa dor, na nossa alegria, na nossa felicidade, no nosso sofrimento, em todos os momentos de nossa vida, é que nós estaremos uns ajudando os outros nas suas dificuldades, e cada um no seu canto, chorando o seu pranto e cantando com alegria, agradecendo a Deus por poder estarmos aqui cumprindo as nossas tarefas. E com vocês, o nosso querido senhor Duraide. Mais uma vez, companheiros queridos, a lição desta manhã enseja uma profunda reflexão. Na verdade, esse momento que estamos vivendo tem solução. Tem solução. É um momento de grande aprendizado para todos nós. Feliz aquele que está encarnado na Terra, assistindo todo esse trabalho, vivenciando toda essa situação. Às vezes, alguns companheiros estão tristes, aborrecidos, porque perderam o emprego, porque a recessão veio e a fábrica que eles trabalhavam resolveu reduzir a sua produção. Com alguma razão, nós não podemos negar, não conhecemos intimamente o problema de cada um. E a fábrica, então, cortou 50%, 10%, 20% dos funcionários e você foi cortado também. Muitos estão desesperados, mas a gente que está desesperada, muito mais. Há aqueles que não perderam apenas o emprego, como também perderam a profissão. Perderam a profissão. Profissões que ficaram sem sentido de uma hora para outra. Várias. Profissões que as pessoas lutavam para conseguir no passado. Hoje já não faz mais razão nenhuma de ser. Com o avanço da tecnologia, muitas profissões realmente acabaram. Os governos não prepararam o povo para isto. E nós tampouco nos preparamos para isto. Isso significa que nós não podemos estacionar, parar. Não podemos parar de forma nenhuma. Há pessoas que conseguem uma certa posição na vida e param e acham que ali já tem tudo e parece que ele vive um senhor, um rei. Ele veste aquela roupagem, daquela atitude, daquela matéria que ele sabe lidar, daquela profissão, perdão. Então ele se solidifica. Mas a vida é um constante remoer. A vida está caminhando sempre para frente. De repente, aquela profissão já não serve mais. Ele não se preparou para o que viria aí. Ele parou no tempo e no espaço. Isso está cheio. A vida está nos mostrando isso com tamanha clareza que a gente fica até assustado. Então a necessidade de buscar sempre, aprimorar-se, crescer, avançar, é a vida, é o crescimento. O espírito tem que ser um espírito ativo, buscando sempre. Não tem idade, qualquer hora é hora. O que não podemos é cruzar os braços. O que não podemos é deixar para amanhã aquilo que nós hoje temos que fazer. Mas eu estou bem, procure se ilustrar, procure clarear-se mais, abra mais sua mente. Faça mais algum trabalho. Trabalho não está faltando. Está faltando gente para ocupar certos lugares, porque essas pessoas se afastaram e não querem ocupar hoje. Isso aconteceu com nós em São Paulo. Indicamos para um companheiro uma tarefa, ele foi lá e disse: não é esse serviço que eu faço, meu serviço não é esse. Puxa vida, numa hora dessa, em que ninguém está escolhendo o que fazer, se você encontrou um serviço, pegue-o, apanhe-o, faça alguma coisa, mas faça com amor, faça com dedicação, com carinho, com honestidade. Eu não sei, mas se o senhor me ensinar, eu aprendo. E seja honesto. Se você ganha pouco, faça bem o seu trabalho. Bem, melhor ainda do que você pode ganhar. Mais ainda, porque o trabalho é seu, você que tem que fazer. Agora, o salário quem te paga é ele. Se ele reconheceu, muito bem. Se não reconheceu, não tem importância. Faça-o com dignidade, porque de duas uma. Ou ele te aumenta o salário porque estás feliz, ou alguém aparece sujo e te pega e leva embora. Agora, se você for fazer o contrário, ganha pouco, trabalha mal porque você ganha pouco, meu amigo, você criou sua própria sepultura e está jogando terra em cima. Não vai crescer nunca, porque ele não vai te aumentar nunca, porque vai ver que o seu trabalho não é digno de aumento. E quem chegar lá e vê o seu serviço, foge de você.
Pense nisso, mas pense agora. Pense agora, porque se pensar amanhã, o tempo já passou. Que Deus nos abençoe a todos.